aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. No Efésios, no capítulo 1, no versículo 13, diz assim: que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 21, diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. No livro de 2 Coríntios, no versículo 21 e 22, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou nos selou e deu penhor do Espírito em nossos corações. Ele nos selou e deu a garantia do Espírito. Voltando em 1 Coríntios, capítulo 1, diz: nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ontem eu estava falando aqui sobre Jesus, que ele foi, depois que foi batizado nas águas, o Espírito Santo desceu sobre a vida dele, e Deus do céu diz assim: ouviu-se uma voz dizer: esse é meu filho amado, em quem eu me alegro. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e a Bíblia deixa bem claro, para ser tentado pelo diabo. Se nós lermos o livro de João capítulo 17, que é a oração de Jesus pelos discípulos, a oração, Jesus ele diz assim: Pai, peço que não os tire do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Ou seja, quando nós estávamos, antes de termos a Jesus Cristo como Senhor, segundo a Bíblia, diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. E o mundo inteiro jaz no maligno. Significa, o mundo sem Deus está morto, porque não nasceram de novo. Mas a Bíblia fala que a todos quanto receberam, quando nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós lemos aqui 3 versículos que falam sobre isso. Nós somos selados para o dia da redenção. Então, isso é promessa de Deus. Quando a Bíblia fala em Efésios que há um só batismo, significa, a partir do momento que eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador, eu fui inserido no corpo de Cristo. Eu fui batizado com o Espírito Santo da promessa. Eu fui selado com o Espírito Santo. Eu tenho a vida eterna, a garantia. Só que nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Um mundo que está perdido. Então, é como se essa situação de Jesus foi levado para o deserto, nós também fomos levados. A gente vê em 1 Coríntios que fala, no capítulo 10, que, olha os nossos pais, eles estiveram na nuvem, passaram pelo mar, e foram todos batizados na nuvem do mar, e foram colocados no deserto. E nesse deserto, eles se alimentavam de um maná que caía do céu, e de uma pedra que seguia eles, que eles bebiam dessa água, e a pedra era Cristo. Então, Deus, ele nunca desamparou o povo dele. Tem uma referência no livro de 1 Pedro, vamos ler aqui, por favor, 1 Pedro, no capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa
tragar, ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Né? Então, a Bíblia diz que a nossa luta, a nossa batalha, a nossa guerra, ela não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra os nossos irmãos, não é contra nós. A nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha é contra as forças do mal. Nós estamos caminhando num deserto, vivendo num mundo de iniquidade, no meio de uma geração perdida, no meio de uma geração contaminada, totalmente dominada pelo inimigo, onde Deus nos protege. E nós somos tentados, da mesma forma que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, nós também fomos tentados o tempo todo. É uma pergunta que o diabo faz para Jesus: se tu és o filho de Deus, pede que essas pedras se transformem em pães. E qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós temos que entender que o nosso alimento é a palavra de Deus, porque o mundo oferece um monte de coisa. É interessante que hoje as pessoas trocam, por exemplo, hoje a gente fala do crack, o crack eles falam que é uma pedra, né? Não é uma pedra? Então, pede que essas pedras se transformem em pães. Eles usam aquilo ali como alimento. O viciado, ele se alimenta do quê? Da droga. O alcoólico se alimenta do quê? Do alcoolismo. Né? As pessoas se alimentam daquilo que o sistema oferece. Mas há um vazio existencial tremendo, porque não tem o Espírito Santo de Deus, não tem a palavra, não foi selado com o Espírito Santo da promessa, não está debaixo da proteção de Deus, e o diabo, a missão dele é matar, é roubar e destruir, como diz aqui. O diabo, vosso adversário, anda como um leão, bramando como um leão, buscando a quem possa trabalhar. Aqui no livro de 1 João, no capítulo 5, diz assim, sabendo, versículo 18, 5, 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Ou seja, o diabo, por mais que ele nos tente, ele é tentador e a missão dele é matar, roubar, destruir, ele não tem poder sobre as nossas vidas, porque a palavra de Deus tem um versículo que fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal, porque tu estás comigo. A Bíblia fala assim: estou contigo todos os dias até a consumação do século. No Salmo 91 diz assim que 1000 cairiam ao nosso lado, 10.000 cairiam à nossa direita, nós não seríamos atingidos. Ele que nos livra da peste perniciosa, é Deus que nos livra dos dardos inflamados do maligno, Ele que nos livra do laço do passarinho, Ele que praga alguma chegará na nossa casa. Por quê? Porque nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós aceitamos o plano de Deus, nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, e o diabo ele não tem acesso, ele não tem poder mais sobre a nossa vida. Como diz aqui no livro de Efésios, que nós lemos no capítulo 4, no versículo 30, que fala que nós somos, não entristeçais o Espírito de Deus, Santo de Deus, no qual estáis selados. Imagina, nós recebemos o Espírito da promessa, lá em Efésios 1,13, isso nós recebemos o Espírito Santo da promessa. Uma promessa de que hoje, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ele foi batizado no corpo de Cristo, agora ele foi batizado no Espírito Santo, ele tem a presença de Deus na vida dele, o diabo não tem acesso. Jesus diz que o mundo jaz no maligno, a Bíblia fala isso, e lá em João capítulo 17, fala que nós não somos do mundo, e que o mundo nos odeia porque nós pertencemos a outro sistema. Nós entramos no reino celestial. Se alguém está em Cristo, agora é uma nova vida. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos guarda e nos protege. Por mais que o diabo tenta nos atrair, tenta nos destruir, maior é que está conosco do que aquele que está no mundo. E a vitória que vence o mundo, queridos, é a nossa fé em Jesus. Por isso, fica firme em Jesus, não abre mão da tua salvação, não abre mão da tua redenção, porque um dia você aceitou Jesus, você nasceu de novo. Ainda que, como diz lá, o que é nascido de Deus não peca, ou não vive em pecado. Nós não pecamos, mas nós erramos sempre. Quando a gente erra, aquele pecado não é para a morte, a gente ora a Deus e Deus nos livra, porque nós temos falha, nós temos uma natureza que luta ainda contra, mas há um objetivo na vida daquele que crê. Ele tem um alvo, ele tem um objetivo, ele quer chegar na casa do Pai. Ele quer lutar contra principados e potestades, ele quer ser um vencedor. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A Bíblia manda a gente orar e vigiar, não dar lugar ao diabo,
Não ceda, fica firme, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, não ande segundo o conselho dos ímpios, não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Busque a Deus, creia em Deus, siga ao Senhor, porque há um selo sobre a tua vida, o Espírito Santo de Deus. Né? Aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 9, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, nós estamos no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Para mim ser de Deus, eu tenho que ter o Espírito de Deus. Para mim ser de Cristo, eu tenho que ter o Espírito dele. E a Bíblia diz: não se embriague com o sistema, não se embriague com o vinho, mas encha-se do Espírito Santo de Deus. E aí, o inimigo pode tentar andar como um leão, bramando, rugindo, buscando, mas nós estamos debaixo da proteção de Deus, e a Bíblia diz que o maligno não lhe toca. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia lindo, um dia abençoado, um dia guardado, protegido, que você ore, que você cante, que você adore, que você agradeça a Deus pela tua vida, por aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Ele te ama e Ele tem um plano na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Feche os olhos, por favor. Querido Deus e Pai, a honra, glória, louvor, adoração ao teu nome. Como é bom, Deus amado, nós confiarmos num Deus que é verdade, um Deus que tens, pela sua palavra, nos prometido o melhor. Deus amado, a vitória, a redenção, o livramento, a cura, o perdão, a salvação, a libertação. Ó Deus, a graça, Deus, a misericórdia, a fé. O Senhor nos oferece, o Senhor está ao querer, o Senhor está ao engrandecer, o Senhor está ao dar força a tudo, aleluia. E nós dependemos do Senhor para todas as coisas, porque nós agora tivemos uma experiência de vida, aceitamos a Ti como Deus, como Senhor e Salvador, fomos selados, ó Deus, pelo Espírito Santo da promessa, temos um compromisso contigo, com a Tua obra, com o Teu reino, meu Deus amado, e é desta forma nós queremos viver, queremos andar, queremos prosseguir, queremos ser referência, Deus, para os nossos familiares, para as pessoas que são importantes para nós, aquelas vidas que convivem conosco. Nós queremos ser, ó Deus amado, exemplo de uma vida totalmente transformada, para que no final de tudo isso o Teu nome nas nossas vidas venha a ser motivo de louvor e de adoração. Nós te agradecemos e te louvamos, Pai, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém.